ministro da Economia, Paulo Guedes, permaneceu por mais de 5 horas em audiência pública conjunta de 4 comissões da Câmara. Ele falou das prioridades do governo, afirmou que o tripé no momento é saúde, emprego e renda. Defendeu a vacinação em massa e respondeu às perguntas dos parlamentares sobre vários assuntos. A situação da economia foi um dos temas mais questionados. Nós estamos falando aqui de 3 problemas graves: saúde, economia e desemprego, a fome que voltou. Vacina no braço, vacina no braço, comida no prato. É uma política que precisa ser priorizada nesse governo. Hoje o que a gente vê é que o gás de cozinha, pós-pandemia, obviamente ninguém imaginava isso, mas está hoje o valor de uma parcela do auxílio emergencial, ou seja, o botijão de gás tem que durar um mês inteiro para a parcela do auxílio emergencial. Eu acho, ministro, se eu tivesse hoje gerindo o Brasil, eu teria colocado auxílio emergencial, mantido os 600. Eu não entendi ainda qual foi a decisão do Bolsonaro de baixar o auxílio emergencial, sendo que foi o valor que salvou a economia no ano passado. Eu gostaria de saber o que está sendo feito nesse sentido hoje. Você chega no supermercado, o poder, se há algum pacote, alguma medida sendo tomada nesse sentido, o custo dos produtos mesmo, né, de consumo diário, arroz, o feijão, a carne, duplicaram, triplicaram, porque além do impacto na saúde, eu acredito que hoje os brasileiros têm sentido também esse impacto financeiro no seu bolso, no seu poder de compra e principalmente das famílias mais humildes. Uma coisa é o preço da comida subiu, de repente, agora, porque subiu no mercado internacional. Mas aí tem o Banco Central independente do outro lado que não vai deixar isso virar inflação. Aí o preço da comida subiu. Aí nós vamos atender os mais frágeis. Como? Aumenta o Bolsa Família. Eu reconheço que é uma situação difícil. Subiu o preço do gás, subiu o preço da comida. Nós vamos ter que ter um olhar para esse problema social e aumentar os programas de transferência de renda para poderem pagar esse aumento de preço. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos torcer para o arroz cair de preço, cair soja, cair isso tudo, e o Brasil, como um país, ficar mais pobre? No próprio período do governo Lula, houve um boom de commodities e o Brasil ficou mais rico mesmo. O Brasil teve 6, 7, 8 anos, com os preços das commodities lá em cima, o dólar veio a 1,20, 1,30, 1,40. E estava todo mundo realmente numa situação que o comércio internacional enriqueceu o Brasil e foi bom para todo mundo. Então, agora, o fato dos preços estarem subindo, os preços internacionais, tem um lado ruim, a curto prazo, que atinge todo mundo, mas o país como um todo está ficando melhor, porque ele é produtor disso. Sobre o valor do auxílio emergencial, o ministro Paulo Guedes afirmou que não seria mais possível mantê-lo em R$ 600. Ele lembrou que existe uma diferença entre um programa emergencial e outros, como o Bolsa Família, que faz a transferência de renda de forma prolongada. Transferindo renda, aquilo estimula a economia, empurra a economia. Agora, aquilo tem que ser feito com bases de financiamento sustentáveis. Por que o próprio PT, que teve no governo tanto tempo, não botou o Bolsa Família de R$ 600? Por que era 170? Porque o dinheiro tem que ser apanhado em outro lugar, tem que ser feito com responsabilidade. Então, ele teve realmente a belíssima iniciativa de fazer um programa de transferência de renda importante, ganhou 4 eleições seguidas merecidamente, porque fez a transferência de renda para os mais frágeis, com um bom programa, um programa que envolvia poucos recursos e que tinha um altíssimo impacto social, e que foi até inspiração durante essa confusão toda aí para nós sabermos como é que o dinheiro podia chegar rápido na base e garantir a sustentação das famílias mais frágeis e mais vulneráveis. O ministro da Economia foi questionado sobre declarações dadas em outros momentos. Uma delas foi quando Guedes comemorou em março do ano passado a destinação de R$ 5 bilhões para o enfrentamento da pandemia, dando a entender que o valor seria suficiente. O ministro ainda acha, como achava em março de 2020, que com 3, 4, 5 bilhões nós aniquilamos o vírus, a segunda onda? O senhor dizia o seguinte: tem muito dinheiro na saúde. Com 3, 4, 5 bilhões, a gente consegue Covid-19, porque tem muito dinheiro na saúde. Então, ali, de certa forma, ou o governo estava mal assessorado pelo Ministério da Saúde,
ou também o senhor reafirma uma certa visão de achar que tem muito dinheiro na saúde. Aliás, o senhor já falou isso em outros momentos. Paulo Guedes respondeu que não faltou dinheiro para a área da saúde. Segundo o ministro, o governo federal gastou o equivalente a 8,5% do PIB no ano passado para combater a pandemia. Ele disse que se expressou mal na época. Se no dia seguinte nós fizemos um diferimento de 150 bilhões, nas semanas seguintes, nós fizemos redução de compulsório de 200 bilhões. Como é que eu ia falar que com 5 bilhões só nós vamos combater a coisa? Se nós gastamos 8,5% do PIB. Nós temos um compromisso com a saúde, mas nós temos um compromisso também com o estado de responsabilidade fiscal. Nós não podemos incendiar o Brasil. Nós não somos uma geração de irresponsáveis que faz uma guerra e joga o custo para os netos e para os netos, para os filhos e netos lá na frente. Particular ao presidente dessa casa, deputado Arthur Lira. Está hoje aqui na Câmara dos Deputados uma delegação de sindicalistas que vieram a Brasília representando as centrais sindicais para exatamente reivindicar a votação da medida provisória que trata do auxílio emergencial. Essa medida provisória é absolutamente ridícula, porque propõe uma redução muito grande no valor do auxílio emergencial. E olhem só, senhores deputados e deputadas, o lucro dos bancos aumentou 42% no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. 20 bilhões de reais de lucro de apenas os 4 maiores bancos, sem contar todo o sistema financeiro. Enquanto isso, segundo um estudo da Faculdade de Economia da USP, 61 milhões de brasileiros estão na pobreza, o que representa quase 30% da população, e um aumento de 42% em relação ao ano passado. Na extrema pobreza, são mais de 19 milhões de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, 9% da população, 4 vezes mais do que em julho de 2020. Essa é a situação do povo brasileiro. E é isso que nós precisamos resolver aqui, votando essa medida provisória. As centrais sindicais estão aqui em Brasília, senhor presidente Arthur Lira. Coloque em pauta a medida provisória do auxílio emergencial. Permita que esta casa possa discutir o assunto, fazer emendas, aperfeiçoar o projeto e garantir ao povo brasileiro o mínimo de renda para a sobrevivência. Ontem, o Supremo Tribunal Federal determinou ao governo que cumpra a lei do então senador Eduardo Suplicy da renda básica da cidadania. É necessário que isso seja cumprido e o auxílio emergencial é um passo importante para esse avanço. Não venham me falar em teto de gastos, porque o Centrão já arrebentou o teto, furou o teto, acabou com isso. Então, olha, já que acabaram, e olha, nem fomos nós da esquerda que conseguimos, eles mesmos conseguiram, que agora se garanta recursos para o povo